neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Recordemos as palavras do apóstolo. Recordemos as palavras do apóstolo. Rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis na vocação da qual sois dignos, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E guardai a unidade do Espírito, através do santo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus, o qual de todos nós é Pai. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E não sejamos quais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de ilusão, porém crescendo no total conhecimento de Jesus Cristo, nossa eterna salvação. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E quem é o meu próximo? Esta foi uma pergunta de um doutor da lei. Tentando a Jesus Cristo, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus, com sua resposta e pergunta,
lhe disse que ele tinha tudo na cabeça, na tradição. A teoria dele. Jesus testou, usou a sua teoria, dizendo-lhe: que está escrito na lei, como lês? O doutor respondeu, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus o elogiou, respondendo para ele que ele tinha respondido muito bem. E logo em seguida disse: faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? O doutor sabia responder teoricamente tudo. Como herdar a vida eterna. Menos quem era o seu próximo, mas para justificar-se. E não sabendo também que ele deveria amar a Deus de todo o seu coração, isto quer dizer, amar a Jesus com quem ele estava conversando, a quem ele estava tentando. Então, por aí você vê que a semente da serpente é religiosa, é sacerdote, é doutor da lei. Porque fez pergunta para Jesus tentando. E quem tentou a Jesus foi Satanás lá no deserto. Por isso que a Bíblia diz que o diabo afastou dele por um pouco de tempo. Logo ele se aproximaria com a sua astuta semente, que eram os sacerdotes, que foram identificados pelo próprio Senhor Jesus Cristo como filhos do diabo, sementes da serpente. A semente da serpente sabe tudo teoricamente. Por quê? Ele não sabia, aquele doutor, que ele estava se enredando quando ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração? O profeta houvera dito: prepara-te, Israel, para encontrar-te com teu Deus. Era Jesus que estava vindo, o Emanuel. Então ele estava dizendo, respondendo com sua própria teoria, que Jesus deveria ser amado por ele, e não odiado, não tentado. Deveria ser amado de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e com todo o entendimento. E logo em seguida o próximo como a si mesmo. Foi quando surgiu a pergunta do doutor para justificar-se a si mesmo. E quem é o meu próximo? Ele não sabia. Mas Jesus respondeu para o nosso próprio bem. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ora, Jerusalém quer dizer habitação da paz. Jericó quer dizer lugar de fragrância, maldição. Foi amaldiçoado por Josué quem reedificasse Jericó. E sendo reedificada, tornou-se uma fragrância. Lugar de fragrância. Jericó quer dizer lugar de fragrância. É que os homens estão buscando muito nas mulheres um lugar de fragrância. E elas têm se tornado numa verdadeira Jericó, numa maldição. É o que eles têm buscado nas igrejas, fragrância. E elas se preparam com fragrância, sendo assim uma maldição e não uma paz. Mas quem não desce por este caminho? Jesus disse que ia descendo de Jerusalém, descendo, se rebaixando. Um homem, mas também o sacerdote desceu pelo mesmo caminho. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo que aquele homem
que desceu de Jerusalém para Jericó, que saiu da habitação da paz para a maldição, buscando a fragrância, o lugar de fragrância, foi assaltado e o inimigo, espancando, depois de despojá-lo, deixou meio morto. Veja isto, como é profundo. Deixou meio morto naquele caminho. Ele foi feliz em ser assaltado no caminho de Jericó. O que não aconteceu com o sacerdote. O que não aconteceu com o levita. Eles também estão descendo no mesmo caminho. Por isso o profeta desta era, quando via alguém ser assaltado, ele dizia, com temor de Deus, se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entrarei pelo mesmo caminho, ou pior ainda. Mas por que eles não são assaltados? Então o que acontece? Eles ficam a condenar. Eles estão indo bem à sua maneira, no seu modo de pensar, mas eles estão enganados. Eles já saíram de Jerusalém assaltados. Eles já saíram de Jerusalém não meio mortos, mas sim mortos. Por isso não puderam fazer nada pelo que estava meio morto, pelo que tinha sido assaltado. Ele só podia ficar ali de fora, quem sabe até pregando contra aquilo, está vendo? Foi sair de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, e uma conversinha daqui e outra dali. Mas veja, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Isso Jesus respondendo. É a parábola do bom samaritano em São Lucas 10, a partir do verso 25. E de igual modo, um levita passou de largo. Veja, mas os três, pelo mesmo caminho. Quem não está no mesmo caminho? Deixando Jerusalém, a habitação da paz, descendo para Jerusalém, lugar de fragrância. Maldição. Agora vamos ver o que é sacerdote. Sacerdote é sacrificador. É o que tinha poder de oferecer vítimas à divindade. Sacerdote é sacrificador, o que tinha poder de oferecer vítimas à divindade. Levita era um sacerdote descendente de Levi, e os levitas cuidavam do tabernáculo. Vejam isto em Números, capítulo 1, a partir do verso 47. Ele desmontava e montava o tabernáculo. Agora, por que ele não o fez quando viu aquele tabernáculo humano caído lá? Ele tinha ministério para isso. Ele tinha tradição. Ele tinha teoria. Ele tinha reconhecimento tradicional. Por que o sacerdote não ofereceu aquela vítima à divindade? Não o ofereceu ao Senhor? Não curou as suas feridas? Quem sabe até foi pregar, revoltado com o acontecimento. E nas suas mensagens dizia, o mundo está perdido, veja o pobre homem ia descendo. E foi assaltado, foi despojado. E disse, irmãos, vocês tenham cuidado. Esse caminho é perigoso. Cuidado com o ônibus, cuidado com o trânsito. Eu tenho meu carro, mas vocês tenham cuidado, porque vocês vão a pé. Comigo não vai acontecer nada, mas vocês tenham cuidado. Estamos sempre avisando, sempre assim. Mas vem a pergunta novamente, por que o sacerdote, sendo um sacrificador, não ofereceu aquela vítima que descia de Jerusalém para Jericó ao Senhor, à divindade? Por que você não faz o mesmo? Jesus disse, vai e faça o mesmo que o samaritano fez. Mas o samaritano, o que é samaritano? Uma raça mista, mestiça.
E o próprio Jesus disse que os discípulos não deveriam entrar em Samaria. Entrar em terras de samaritanos. Você veja que Pedro depois passou mal, porque o próprio Jesus tinha dito para não ir. E ele foi à casa de Cornélio. E quando Jesus disse para não ir, ele disse aos 12, ele disse a muitos. E quando ele falou para ele disse a Pedro isoladamente, sem dar satisfação para os outros. O que ele estava fazendo com Pedro era individual. E eles tinham razão de condenar a Pedro, de passar um aperto em Pedro, fazer uma comissão e tratar do caso de Pedro, porque aquilo era a palavra de Jesus, aquilo era a Bíblia. Mas eles não sabiam que Deus era soberano, que Jesus não tinha satisfação a dar. Ele pode mudar sua palavra e ter o tempo para todas as coisas. Quando ele falou para não ir, falou a muitos. Quando ele falou para ir, falou a um, individualmente. É o caso de Maria. O anjo veio e falou a ela somente. Por que não falou lá dentro do tabernáculo, na sinagoga? Ora, ouvintes, isso precisa ser visto para o nosso bem. Eles não deviam nem sequer entrar em Samaria. Você precisa ver nesta mensagem o que Deus está fazendo através do samaritano da era. Eles dizem, não vá lá. Eles comparam o profeta como Cristo. E se ele é Cristo, está bem dizer que se disser que ele está ali, não vá. Porque Cristo está em você. Está bem dizer, mas é falso quem o considera como Cristo. Mas não é falso quem o recebe como profeta, porque Deus falou coisas a ele que não falou aos demais. E ele então transmite para os seus. Quando uma viúva creu, ela recebeu a palavra falada na sua casa. Agora veja, quem foi que ofereceu aquela vítima ao Senhor? Foi o mestiço. Foi o samaritano que não devia ser nem cumprimentado por um fariseu, por um saduceu, por um judeu legítimo. Ele era o mestiço. Foi quem ofereceu a vítima e provou exercer o verdadeiro ministério do momento. Era o único que podia sujar as roupas de sangue. O levita não podia sujar. O sacerdote não podia sujar seus vestidos compridos. Ele não podia sujar sua moral com ninguém. Seus vestidos compridos, eles estão bem vestidos, de moral, de caráter religioso, ao pé da letra. Agora tem que haver alguém que pode entrar no meio deles e comer com pecadores. Tem que haver alguém que não importa de sujar suas roupas, porque não tem uma roupa clerical, eclesiástica, mas tem uma roupa que pode, de fato, ser suja de sangue, banhada de sangue, do sangue de Jesus Cristo, que nos lava e purifica de todo pecado. Este é que é o sadio, este é que é o verdadeiro ministério, este é que é o verdadeiro ministério do profeta desta era. Havia um senhor assentado numa farmácia, e ali algumas pessoas. Não sei se posso afirmar assim, mas eu sei que trovejou e um relâmpago veio e caiu uma faísca ali, e o farmacêutico, muito conhecido, foi atingido. Ninguém pôde salvar o farmacêutico, ele enrolou a língua. Então o salvamento é esse, é desenrolar a língua primeiro. Tinha um bêbado ali que estava fora de seus sentidos, não ficou com medo de nada. Foi quem pulou em cima dele e abriu a boca dele, e babando em cima dele, bafejando álcool, desenrolou a sua língua e salvou. Os sadios foram embora, correram. O bêbado salvou a vítima do raio. Tem que haver alguém assim. Tem que haver uns 4 leprosos para salvar os sadios. Você conhece a história dos 4 leprosos que salvou Israel? Tem que haver alguém que está nessa situação para Deus poder operar. Quem sabe é você.
É você que diz não sou nada. É você que é considerado como um mestiço. É você que diz que não é nada. E por fim, todos nós não somos nada. Se reconhecêssemos isto num bom sentido, nós ajudaríamos uns aos outros, esforçaríamos uns aos outros, se reconhecêssemos que de fato todos estamos no lamaçal do pecado, vivendo tristonho, vagando, e o bom samaritano, Senhor Jesus Cristo, nos levantou. Eu no lamaçal do pecado vivia tristonho vagando, não tinha prazer nesta vida, na morte vivia pensando, angústias e dores terríveis o meu coração suportou, porém me falaram de Cristo e Ele então me salvou. É só Jesus Cristo que salva do pecado e da perdição. É só Ele, meu caro amigo, que pode te dar salvação. As dores que eu tinha se foram, minha vida se transformou. Se tenho alegria, se tenho prazer, é porque Jesus me salvou. Eu no lamaçal do pecado vivia tristonho vagando, não tinha prazer nesta vida, na morte vivia pensando, angústias e dores terríveis o meu coração suportou, porém me falaram de Cristo e Ele então me salvou. É só Jesus Cristo que salva. Como um náufrago, aquele que está afogando, tem que sofrer um nocaute para ser salvo. Às vezes, ele fica meio morto, e é a única condição que ele tem de ser salvo. Porque, caso contrário, até o salva-vida vai também para o fundo d'água. Então, seria melhor que todo mundo estivesse na condição de Sansão, diz o profeta desta era. Estivessem meio morto, ou meio mortos. Assim, para dependerem de um samaritano, de um homem que não tem roupagem clerical, denominacional, e que possa, de fato, te apanhar nos braços, como a mensagem nos fez agora. Curar nossas feridas, tirar os credos, a lança que traspassou a Cristo, a lança romana, as 3 pessoas distintas, o batismo nos títulos, tirar tudo isso, nos levar para a estrebaria de Deus, nos oferecer a divindade. É a palavra do Senhor. Oxalá que todos estivessem meio mortos e não vivos, espertos, bem vestidos. Que Deus te abençoe, você que está aceitando com dependência, precisando desta palavra. O Senhor te abençoe, te cure, te liberte, te batize com o Espírito Santo e cure suas feridas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz ao céu. Eis a nova, quem em
Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Incomparável graça, cheia de santo amor, que ao pecador perdido trouxe o bom Salvador. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria.